Boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça conosco nesta noite, daqui possamos levá-la conosco, né? Alguém está vindo à casa pela primeira vez e não conhece a doutrina espírita, ou todos aqui conhecem a doutrina espírita? Que bom, isso é bom, porque o tema do qual nós vamos falar nesta noite é sobre o esquecimento do passado. Um assunto muito conversado, muito tratado no meio espírita, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que nossa vida não começou no berço e nem tampouco vai terminar no túmulo, que nós só deixamos o corpo aqui na terra e nós continuamos vivos. O corpo é apenas um envoltório passageiro que nós utilizamos para frequentar essa escola de aprendizagem aqui na Terra. Porém, nós sempre questionamos, como será que eu vivi, como foi minha vida no passado? Grande parte das pessoas, quando fala da doutrina espírita e fala da reencarnação, sempre pergunta, principalmente aqueles que são mais leigos, mas se existe reencarnação, por que eu não me lembro do que eu fiz? E como que eu posso ser responsável pelos meus atos se eu não me lembro do que aconteceu no passado comigo ou o que eu fiz no passado? E aí nós vamos entendendo com a doutrina espírita que o esquecimento é uma lei estabelecida por Deus e que só vem trazer para nós o benefício para que possamos de fato aproveitar a experiência terrena e continuar progredindo. O aluno, quando vai para a escola, ele muda de um ano para outro, ele passa pelas provas no final de ano, às vezes no decorrer do ano ele vai fazendo provas e ao concluir o ano, se ele foi bem sucedido, ele passa para o ano seguinte, não é? Mas nem tudo aquilo que ele aprendeu, que ele vivenciou no ano que passou, ele vai se lembrar. Muitas vezes é preciso que ele volte a estudar, ele vivencie novas experiências para que ele possa se lembrar daquilo que ele aprendeu lá no ano passado. É mais ou menos assim, obrigada, viu, Adriana? Nada. É mais ou menos assim que acontece conosco também. Só que nós esquecemos as nossas vidas lá anteriores. E isto é proposital por duas razões. Primeiro, para que possamos retomar o nosso aprendizado a cada encarnação e, através desse processo de aprendizado, nós coloquemos em prática as nossas experiências atuais, para ir trabalhando e domando aqueles impulsos que nós temos naturalmente dentro de nós, que muitas vezes dificultam o nosso aprimoramento espiritual. Se nós nos lembrássemos daquilo que nós fizemos em vidas anteriores, nós teríamos situações muito delicadas, porque ou nós estancaríamos a nossa vida se lamentando, sentindo culpa, rememorando situações que nós achamos ou que nós lembramos e que nós prejudicamos os outros, né? E aí, como que nós ficaríamos com a nossa consciência diante de situações que nós lembrássemos do que fizemos anteriormente, se nós fomos aquela pessoa que prejudicou os outros? Porém, muitas vezes, e é o que acontece muito dentro dos nossos lares, nós vamos encontrar espíritos com os quais nós temos comprometimentos, ou seja, ou nós os prejudicamos, né? Ou eles nos prejudicaram de alguma maneira. E às vezes nem foi na última encarnação que ele viveu conosco, às vezes foi bem lá na época de Cristo, às vezes até antes disso, né? Às vezes é o indivíduo que viveu com a gente lá no período da Inquisição, aquele indivíduo que torturou, que
realmente feriu e nós fomos uma dessas vítimas. Então, se nós trouxermos isso para a nossa memória, o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos sentir muito mal, nos sentirmos culpados. Mas se a pessoa que provocou em nós danos, nós vamos sentir raiva, vamos continuar sentindo a mágoa, o ressentimento. E às vezes, dependendo do nível do envolvimento que nós tivemos lá no passado, o que vai acontecer? Nós vamos reviver o ódio, a raiva que nós já tivemos anteriormente. E isto não nos é favorável para exercitarmos o amor, para realmente progredir, porque o objetivo das nossas vindas aqui na Terra, ou nós dizemos quais são os objetivos da reencarnação. Primeiro é que o espírito progrida, mas progrida de que maneira? O progresso vai se evidenciar não pelo conhecimento intelectual que a gente vai adquirindo, mas nós vamos progredindo à medida que moralmente nós nos melhoramos. O que é melhorar-se moralmente? É quando nós começamos a trazer para dentro de nós valores do bem, valores bons, né? Quando nós somos capazes de olhar para as dificuldades do outro e entendê-las como um processo natural, que nós também somos imperfeitos, que nós também agimos errado muitas vezes. Nessa própria encarnação, não precisamos nem pensar nas passadas, né? Que nós também somos imperfeitos. Então, quando nós vamos adquirindo novos valores e valores morais, nós nos tornamos mais pacientes, mais tolerantes, mais empáticos com o sofrimento do outro. O que é tornar-se empático? É ser capaz de compreender o sofrimento do outro, de se colocar no lugar do outro. E ainda que esse outro nos magoe, nos trate mal, isso é muito comum acontecer dentro das nossas casas, né? Ou com nossos filhos, com os nossos pais, muitas vezes entre os casais, né? Pode haver um relacionamento de conflitos tumultuado. E aí a tendência é haver conflitos e agressões, verbalizações, falta de tolerância, falta de paciência com o comportamento do outro. E qual é o objetivo da encarnação? É que nós nos encontremos com esses espíritos com os quais nós já estamos endividados, ou eles estão endividados conosco e vieram para fazer a sua reparação, e aí, pela convivência, sem lembrar o que foi feito no passado, nós podemos despertar em nós o amor, o cuidado por aquela pessoa. Esse é o mecanismo principal e mais importante na reencarnação, que o esquecimento vai trazer para nós como benefício, né? Nós vamos vivenciando nossas convivências, e isso não é só dentro do nosso lar, é dentro de casa, é no trabalho, é no centro espírita, na escola, na sociedade de um modo geral. Por isso que muitas vezes, quando nós nos deparamos com algumas pessoas, nós sentimos uma atração, uma simpatia muito grande, um carinho por aquela pessoa sem sequer conhecê-la. Nós sentimos uma energia legal, uma energia muito boa, positiva. Com outras pessoas, nós sentimos repulsa, a gente sente um mal-estar e a gente não sabe explicar por quê. Porque na prática, são pessoas que já estiveram conosco no passado e que nós estivemos com elas. E aí, dependendo de como foram as vivências anteriores, nós não vamos lembrar do que aconteceu, mas aquela falta de energia harmônica surge. Então há um estado vibratório diferente entre as pessoas.
e leva a pessoa, cada uma, né, dos envolvidos ali, sentir uma certa repulsa, um certo desconforto. Se no dia a dia a gente vive isso, não lembrando do passado, imagine se nós lembrássemos. Então, o esquecimento do passado, ele é uma bênção em nossas vidas, porque facilita a reaproximação entre os espíritos. E, naturalmente, nós temos uma família na espiritualidade que nós chamamos de família espiritual, que são os espíritos afins. Espíritos afins são aqueles que são perfeitos, mas são aqueles que torcem pelo nosso sucesso, que também ainda têm imperfeição, mas que têm um bom sentimento, um bom vínculo conosco e quer ver o nosso sucesso. Então, o que esses espíritos que estão lá na espiritualidade, eles torcem por nós, eles nos inspiram, eles nos incentivam, às vezes até provocam os nossos encontros, né, com essas pessoas com as quais nós precisamos aparar nossas arestas. E aí, nós somos acompanhados por esses bons amigos espirituais que muitas vezes, enquanto nós vamos nos encontrar com uma pessoa, eles aplicam energia em nós, através de um passe, através da aplicação energética mesmo, para que nos fortaleçamos ao adentrar no local, ao encontrar aquela pessoa com as quais nós tivemos graves desentendimentos do passado. Por quê? Daí a gente fala assim, nós não vamos lembrar, de fato, nós não temos a memória dos fatos, mas o sentimento permanece dentro de nós. E como ainda há pouco citamos, o fato de haver uma desarmonia vibratória pode emergir os sentimentos. Então a gente sente a antipatia, a gente sente a aversão, a gente começa a fugir da outra pessoa porque causa desconforto natural, né? Então nós precisamos da assistência desses bons amigos que vêm nos amparar para que possamos aproveitar ao máximo as oportunidades que nós temos aqui para ir reparando nossas dificuldades com todos o máximo que nós pudermos. E também para nos inspirar a termos mais tolerância, a desenvolver aqueles valores espirituais das quais falamos, tendo tolerância, paciência, compreensão com os outros. Não é difícil nós compreendermos os outros quando nós lembramos que nós também somos imperfeitos, né? A grande parte de nós, a gente quer mudar o outro. E nós vamos aprender com a doutrina espírita que todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente aprende, não é para mudar os outros, é para mudar a nós mesmos. Por isso que uma das bandeiras do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e da doutrina espírita é a da autotransformação, é o da reforma íntima. Por quê? Porque quanto mais esforço nós fizermos para sermos melhores a cada dia, mais rapidamente nós vamos progredir no processo evolutivo espiritual. E Deus é tão misericordioso que então coloca as oportunidades do esquecimento na nossa vida. Mas será que nós temos esquecimento absoluto? Nós não lembramos do que fomos, não sabemos que nome nós tivemos, qual foi a nossa função, nós não lembramos essas situações. Porém, basta nós olharmos para dentro de nós mesmos e para a nossa atitude atual, porque nós somos aquilo que já fomos. Nós não somos melhores hoje, nós até podemos ter melhorado sim, porque é esse o objetivo de estar reencarnando. Porém,
Se nós queremos saber de fato como nós vivemos no passado, é importante olharmos como é a nossa índole, como é a nossa tendência de agir no mundo, quais são os valores que nós temos dentro de nós. Nós damos muito valor para as coisas materiais, nós gostamos de ser espertos, de passar a perna nos outros, nós queremos aproveitar as oportunidades sempre para nós e não pensamos nos outros. Então, uma das recomendações, embora nós não saibamos o que fomos, nós temos uma percepção, uma intuição, principalmente uma percepção do que nós fomos pela maneira como vivemos hoje e somos hoje. Nós podemos nos esforçar para melhorar, mas se nós não conseguimos e permanecemos fazendo o mal, prejudicando os outros, boa coisa nós não fomos no passado. Então é melhor não saber mesmo, porque senão nós vamos piorar ainda mais a nossa experiência agora, né? Então a recomendação da espiritualidade é que estejamos sempre muito atentos, não preocupados com o que fomos ou deixamos de ser, né? Tem muita gente que fala, eu fui Cleópatra, eu fui fulano de tal, e começa a achar que é uma pessoa importante, não é? Se atribuindo valores importantes de uma figura lá do passado. Esse tipo de atitude megalomaníaco é muito próprio daqueles que estão adoecendo e não significa que nós evoluímos, pelo contrário. Então, a proposta nossa no progresso espiritual é sermos humildes, é realmente olhar para dentro de nós e procurar fazer a mudança que nós precisamos fazer de acordo com os ensinamentos de Jesus. É orar para nos sermos melhores, porque de fato não é fácil. Um outro ponto importante, além de nós avaliarmos a nossa índole, as nossas atitudes, então falamos dos sentimentos que pairam dentro de nós, que se repetem, se são bons ou se não são. Falamos dessa atitude nossa, da nossa índole, da maneira como nós tendemos a agir no mundo. E tem também uma outra possibilidade de nós sabermos como nós fomos, considerando que nós ainda estamos encarnados na Terra. E a Terra, entre todas as moradas da casa do Pai, é considerado um planeta de expiação e prova, né? O que é um planeta de expiação e prova? É um planeta que os espíritos que aqui vêm, que aqui se reencarnam, ainda estão cheios de comprometimentos, que precisam melhorar mais rapidamente e precisam passar por experiências que dê oportunidade do espírito reparar suas faltas do passado, corrigir. Reparar não é punir, mas é ter uma nova oportunidade para agir de uma maneira diferente. Então, se nós éramos violentos, agora a gente reencarna e a gente precisa treinar essa compulsão nossa de ser agressivo, violento com as pessoas, respondona, né? Tem gente que é assim o tempo todo, então precisa trabalhar isso. E quando nós chegamos na doutrina espírita, que nós vamos aprender que existiram vidas anteriores e que continuaremos ainda reencarnando, é preciso que nos esforcemos para aproveitar essa encarnação, a fim de que de fato possamos dar largos passos no nosso progresso espiritual e ajudar a Terra a sair desse estágio de expiação e prova e entrar num estágio de regeneração. Hoje, no meio espírita, está se falando muito de que a Terra é um planeta que está a caminho da regeneração. A gente encontra muito material no YouTube hoje falando disso, das previsões de Chico Xavier, aquele famoso programa Pinga Fogo que ele fez
várias revelações, né? Na verdade, a gente está ouvindo tudo isso, porém, a Terra está muito precária ainda. Nós estamos correndo riscos de violências o tempo todo, né? É preciso que cada um faça a paz em si mesmo, para que de uma forma coletiva nós possamos produzir a paz no mundo. E a paz não se faz falando, se faz mudando de atitude, se faz procurando harmonizar o ambiente onde nós estamos e aprendendo a nos suportar, pelo menos. O Chico Xavier falava isso, né? Se nós ainda não somos capazes de amar, vamos pelo menos nos suportar. Então, suportar as dificuldades do outro e as nossas próprias, procurando combater o preconceito, procurando combater todas as tendências negativas que nós temos nos nossos comportamentos. Bom, já está chegando a hora, tem muito assunto para falar sobre essa questão do esquecimento, mas a mensagem mais importante é essa. O esquecimento é uma bênção, ele nos é concedida pelo Pai, que é misericordioso, porque senão nós estaríamos estagnados, sofrendo angústias, culpa, remorso, ou nutrindo o ódio e a vingança. Então, Deus é extremamente misericordioso e suas leis são corretíssimas. Nós é que temos nos adequar às suas leis. E procurar evoluir, mas para evoluir é preciso muito esforço, principalmente porque agora estamos num momento em que todas as verdades estão vindo à tona. Os espíritos que estão se reencarnando, eles estão revelando aquilo que de fato eles são. Os que são corruptos estão aí fazendo corrupção, os que são bons estão fazendo bem, os que são fraternos estão produzindo fraternidade. E nós sabemos que o mundo tem muita gente amando, muita gente fazendo bem e trabalhando fraternalmente. Mas, infelizmente, há aqueles que se nutrem, que ganham para enfatizar o valor do mal. E daí a gente acha que o planeta está descambando. Tudo está debaixo dos olhos de Deus. E tudo está sob a ordem de Jesus. Jesus cuida do nosso planeta e amorosamente Ele intercede junto ao nosso Pai pela nossa humanidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Bom? Então que Jesus nos abençoe. Seu Evangelho possa propagar nos corações do nosso mundo, em especial do Brasil, né? Que tem um compromisso espiritual muito importante com o nosso planeta. Que a paz permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigada.